É uma frase muito conhecida e repetida pelos cristãos, é de que Jesus é Deus. Ou seja, é uma afirmativa da divindade de Jesus. Mas será que essa frase ela está correta? Será que essa frase ela é suficientemente clara para nos fazer compreender elementos tão importantes da fé cristã? Ou será que essa frase ela está incompleta? Bom, vem comigo até o final desse vídeo que eu tenho algo importante a falar com você sobre esse tema. Olha, eu sei que hoje não é segunda-feira e, consequentemente, também não é dia de dica teológica, né? Mas vale a pena uma citação de um livro fantástico, que é esse livro, Deus e a Nossa Felicidade, de um dos meus teólogos contemporâneos preferidos, que é o José Maria Castilho. E nesse livro, dentre tantas coisas interessantíssimas e importantes que o José Maria Castilho nos apresenta sobre Deus, sobre Jesus, sobre a felicidade humana em Deus, ele questiona essa frase de Jesus é Deus. Ele questiona essa frase. E ele diz que essa frase ela não é que esteja incorreta, não é que esteja errada, mas essa frase está incompleta e haveria possibilidades de fazer essa frase de um modo mais claro, de um modo mais explicativo e de um modo que nos ajudaria a entender melhor o que o Evangelho fala sobre a pessoa de Jesus e sobre a sua revelação de Deus. É importante a gente saber que essa frase, Jesus é Deus, é uma consequência das definições canônicas, que só aconteceram mais de 300 anos depois da vida de Jesus aqui na Terra, mais de 300 anos depois dos primeiros discípulos cristãos. Essa frase ela foi uma consequência das elaborações dos concílios antigos, como Niceia, Calcedônia, Constantinopla, Éfeso, que foram os 4 grandes concílios que tentaram definir a questão da cristologia. E essa frase, Jesus é Deus, é uma consequência clara, imediata desses concílios. Mas quando eu falo que Jesus é Deus, eu não tenho um esclarecimento suficiente do que eu estou falando. Porque se Jesus é o sujeito e Deus é o predicado, essa frase fica vaga demais, porque ela não define bem quem é Jesus, quem é a sua pessoa, e menos ainda ela define quem é Deus, de que Deus estamos falando, de que tipo de divindade nós estamos atribuindo a Jesus, uma vez que existe vários conceitos possíveis de divindade a serem aplicadas. E será que qualquer conceito de divindade cabe em Jesus? Será que qualquer definição que a gente possa pensar, imaginar de divindade é adequado com a pessoa de Jesus? Será que é assim que o Evangelho nos mostra a sua pessoa? É claro que quando nós falamos que Jesus é Deus e não definimos de que divindade nós estamos falando, isso fica completamente aberto para a imaginação e a construção humana sobre divindade e, consequentemente, sobre Jesus. O Castilho ele tem uma crítica muito interessante que diz que os evangelhos são muito mais simples, claros, e eles nos apresentam aquilo que realmente precisamos saber sobre Jesus, diferentemente das definições filosóficas, das definições teológicas que mais despistaram do que esclareceram sobre a pessoa de Jesus que os concílios produziram. Apesar dos concílios terem feito um grande trabalho, um trabalho necessário e muito importante para aquele momento e para a nossa reflexão teológica. Porém, dizer que Jesus é Deus não me explica absolutamente nada sobre Jesus e nem sobre Deus. E, aliás, muitas pessoas têm falado de um Deus que não tem nada a ver com aquilo que é revelado nos evangelhos e na pessoa de Jesus. Muitas pessoas têm entendido Deus
como uma divindade grega que fica lá de cima interferindo na história humana ao seu bel prazer e de modo completamente aleatório. Muitas pessoas entendem Deus como sendo um ser que está à disposição do ser humano e das suas vontades, de tal maneira que o ser humano pode se sentir no direito de exigir, de determinar aquilo que ele quer que Deus faça, como se Deus fosse o servo do ser humano e o ser humano tivesse o direito de ordená-lo em tudo aquilo que ele deseja para os seus propósitos egoístas e individualistas. Muitas pessoas têm apresentado um Deus que é um Deus vingativo, um Deus mau, um Deus imprevisível, um Deus desejoso de se vingar, de castigar o ser humano, de jogar o ser humano no inferno, um Deus que tem prazer em lançar no inferno seres humanos porque não lhe obedecem ou porque não obedecem a algo que pensam que Deus havia falado. E certamente essas imagens de Deus não combinam com aquilo que Jesus quer nos revelar. Aliás, diante dessas definições, muitas pessoas não sabem quem é Deus e não sabem quem é Jesus, porque ao longo da história pós-concílio, a igreja, o cristianismo foi se afastando do Jesus humano e foi se aproximando de um Jesus divino, cuja divindade era uma caricatura daquilo que ele realmente veio revelar entre nós. O Evangelho tem um texto muito interessante, que é quando os discípulos se aproximam de Jesus e pedem a ele para que ele lhes mostrasse o Pai. E Jesus fica surpreso e, de certa maneira, indignado com esse pedido, porque ele responde o seguinte: há tanto tempo eu estou com vocês e me pedem para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. As teologias sistemáticas muito conservadoras falavam muito sobre títulos de Jesus, mas se esquecem de dizer um muito importante, que Jesus é o revelador do Pai. É Jesus quem revela ao ser humano quem é Deus, quem é a divindade, quem é o Pai que ele veio à Terra para revelar. E o Jesus que estava entre nós, ele era plenamente humano, se esvaziou da sua divindade e veio habitar entre nós como um servo e veio nos revelar quem é Deus. Portanto, mais correto do que dizer que Jesus é Deus é dizer que Deus é Jesus. Porque quando eu digo isso, eu estou clarificando quem é Deus. Deus é aquele que é revelado pela pessoa de Jesus. E eu também estou dizendo quem é Jesus. Jesus não é o sujeito dessa frase, ele é o predicado dessa frase. É Jesus quem define quem é Deus. É Jesus quem revela quem é Deus, de tal maneira que se eu quiser saber quem é Deus, não há outro caminho, eu preciso olhar para a pessoa de Jesus, para a pessoa de Jesus que é revelada no Evangelho. E a pessoa divina que Jesus nos revela é de um Deus solidário, de um Deus compassivo, de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus que perdoa e ama os seus filhos e filhas, ainda que isso lhe cause humilhações, como na parábola do Pai misericordioso. De um Deus que ama os seus filhos e filhas sem fazer acepção de pessoas, do que esses filhos fazem, de quem eles são, de quais as suas opções religiosas, de quais as suas opções de vida, porque é um pai que ama incondicionalmente os seus filhos e filhas e está sempre disposto a abraçá-los, a abraçá-las e a acolher a sua criação. Um Deus que ama não só os seres humanos, mas ama os animais, a natureza e tudo que foi criado por ele, e quer que nós, seres humanos, também respeitamos e amamos a natureza criada por suas mãos. O Deus revelado por Jesus é um Deus de compaixão, um Deus de amor,
que pauta as suas relações com os seres humanos a partir do amor, porque apenas pelo amor é possível que haja uma relação entre Deus e os seres humanos. Qualquer outra qualidade divina não daria espaço para a limitação e os pecados humanos que não fosse através do seu amor. Portanto, dizer que Jesus é Deus não é errado pelas definições conciliares e da teologia cristã, mas é muito mais correto e explicativo dizer que Deus é Jesus, porque é Jesus quem revela quem é Deus. É Jesus quem mostra quem é Deus. E se eu quiser saber quem é Deus, eu tenho que olhar para Jesus e para o Pai que ele revelou. E qualquer imagem de Deus que não tenha a ver com o que Jesus revela, essa imagem tem que ser anatematizada, tem que ser descartada, porque só quem revela o Pai é o Filho, só quem revela Deus é Jesus. E o Deus que eu vejo em Jesus é um Deus solidário, misericordioso, amoroso, perdoador, que ama incondicionalmente e que está sempre ao nosso lado na caminhada e na jornada da vida. Mais certo do que dizer que Jesus é Deus, é dizer que Deus é Jesus. E que seja Jesus aquele que vai moldar a imagem de Deus em nós. Que seja Jesus quem vai nos revelar quem é o Pai, porque qualquer outra imagem divina que não venha de Jesus é uma imagem de um ídolo construído à imagem e semelhança dos seres humanos. E quem revela Deus é a pessoa de Jesus. Um grande abraço a todos e todas. E é claro, antes de você desligar, que você deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe, porque eu tenho certeza que várias outras pessoas precisam ouvir esse conteúdo. E claro, não deixe de se inscrever nesse canal e contribuir para a produção e o crescimento do nosso trabalho. Um abraço e até a próxima.